Bom, a minha visão é que esse mês é um mês muito importante para o Lula, tá? Ainda mais pré-cirurgia. Eu espero que ele se recupere, obviamente, que ele dê tudo certo. Mas é um momento muito difícil, porque vai ficar cada vez mais claro nesses próximos meses se o jogo que o Lula está ganhando, e ele está ganhando um jogo, mas aí o ponto o jogo que ele está ganhando é o jogo dele ou é o jogo que faz as pessoas ganharem? E é sobre isso que ele vai começar a enfrentar agora, porque o que é fácil pela negociata, né, e correta, justo de negociação, de contornar o Congresso, de conseguir aprovar pautas, esse é um jogo importante. Mas estão começando a surgir outros problemas que eu acho que a direita está um pouco desiludida em como que tudo que aconteceu com o Bolsonaro, como que ela se vê até hoje sem direito de voz, né? Porque parece que as pessoas de direita são desumanas por completo. Então existe esse ambiente no Brasil. Só que agora o Lula vencendo essas batalhas, seja nacionalmente ou internacionalmente, sendo meio que essa figura da Série B do mundo, mas uma figura importante, um vencedor de título da Série B, eu diria assim. Porque quem vai começar a cobrar agora o Lula são as agendas que ele disse que ia defender. Então, a questão das mulheres foi alguns sinais já de corrupção no norte e no Maranhão, as prefeituras do Nordeste estão começando a reclamar. Então, eu sinto que ao negociar muito fora da onde é a sua zona de conforto, o Lula está deixando boa parte de quem votou nele descontente. E eu acho que é isso que é um perigo que ele está correndo já nesse momento, com algumas gafes, né? Foram ditas gafes, como a questão dos impostos, que era paga empresa, a Janja se envolveu, algumas coisas que não precisava se envolver também. Então, desejo sorte, mas acho que é um momento bem complicado, porque o jogo de estar sendo protagonista da política brasileira, o Lula está vencendo. Fato, ele virou protagonista. Agora, o jogo que ele está jogando vai trazer o título para o Brasil? Ou, no final, é aquilo, a gente vai culpar o técnico por ter jogado muito para frente e, no final, perder de contra-ataques. Coisas assim. E a saída para Havana é o que mais vai engajar, né? Uhum. A saída para Havana vai ser então, tem isso aí, das né? redes É aquela sociais, história, né? como é que é? Não tá, como é que é? Não sei, tá gostando, vai para Cuba, não sei o que, vai para Cuba, não sei o que, vai... Todos esses conteúdos, Venezuela, Cuba, engajam muito a rede social antipetista, né? Então fala, tá vendo, viu, faz o L, né? Tem toda essa parte. Lembrando que durante a eleição foi até proibido que se associasse o Lula a Ortega e algumas dessas... Exato, né, ele entrou até na justiça. Exatamente. Com relação a isso. Mas é claro que ele, enfim, é um líder de esquerda, né? Acho que ninguém tem dúvida disso. Agora, a ida dele à ONU, acho que vai ser muito importante, porque também não dá para deixar de comparar as idas de Bolsonaro à ONU, que foram todas, né, na primeira vez foi aquele discurso pífio, né? E durante a pandemia foi toda aquela cena da pizzaria, como é que era aquilo? Né? Teve todo esse... ele não podia entrar no restaurante, Exato, aí teve que comer do lado porque não de era fora, vacinado, enfim, né? As idas à ONU do Bolsonaro não foram exatamente momentos grandiosos, né? Diria eu. E a ida do Lula vai ser importante, mas ele vai levar também o tema da guerra da Ucrânia, que é bastante... dúbio, né, quando a gente olha a posição dele com relação a esse tema, com relação à opinião pública, né, e vai levar também a questão do Conselho de Segurança Nacional. Então, pode também ter polêmica ali nessa ida à ONU. Acho que a melhor vai ser a do G20, né, que acho que é a primeira, né, viagem dele. Você acha que ele conseguiu alterar a imagem que o mundo... Vocês acham que ele conseguiu alterar a imagem que o mundo tinha do Brasil? Era uma imagem ruim? Precisava ser alterada? Já alterou? Qual a sua avaliação? Bom, eu posso começar porque a polêmica deixa que eu toco, depois vocês vão abrandando. Não, é porque eu estou falando muito. Também. Não, tranquilo, imagina, tem que falar mesmo, pô. Cara, minha visão é que não. Minha visão é que o Brasil está trocando um amador, visto de fora. O Bolsonaro, ele era um amador como presidente. Por isso que eram meio desastrosas algumas visitas que ele tinha, porque ele quase que uma pessoa comum que está numa posição de presidência e comete erros e não tem a liturgia do cargo, talvez, né, o que se diria. Eu acho que a preocupação com o Lula é diferente, porque todo mundo já sabe que ele é profissional.
Mas entra muito mais se o estilo de jogo é um estilo que faz sentido ou não. Essas negociatas, esse posicionamento em relação à Rússia. E eu entendo que é difícil, tá? Porque a gente tem relações comerciais muito grandes. O eixo China, Rússia, os BRICS e tal, que agora cresceram para não democracias, também vamos dizer assim, mas é um eixo que se forma com muita força, com muito consumo, com muito crescimento no mundo. Então, ficar no meio desse caminho ou virar simplesmente fanboy, vamos dizer assim, dos Estados Unidos contra isso tudo, seria um tiro no pé para a soberania como o Brasil. Mas eu entendo os desafios. Eu acho que assim, só o único ponto é que o Macron começou a dar sinais de que o Lula talvez não era tão amigo do Ocidente, né, como se dizia. E existem questões justas sobre, por exemplo, explorar o petróleo na Amazônia. E agora o Macron dizendo que a França é um país amazônico. Então, assim, eu não acho que a função que o Lula tem é fácil, mas também não acho que a gente trocou... que a gente está criando internacionalmente uma visibilidade boa para o Brasil. Ainda trocamos um amador por alguém que está alinhado a questões que vamos ficar de olho. Então, acho que é isso que eu sinto, né? Quando se aproxima a Cuba, se aproxima a China, muito dos países ocidentais e os Estados Unidos olham com olhos tipo, epa, será que a gente está apoiando a pessoa certa? Então, é um momento de dúvidas. E eixos estão se formando globalmente. Então, assim, de novo, é uma visão minha em relação a perspectivas internacionais, mais pelo que eu leio de fora. Mas acho que todo o ambiente político e macroeconômico está mudando. Então é difícil saber quem vai vencer. E aquilo, quem vence a guerra conta a história, né? Eu acho que a grande qualidade é tirar o Brasil do isolamento, né? O Brasil estava muito isolado, né? As relações eram muito pessoais ali, né? Relações só com líderes que compactuavam de uma visão política, né? Então tinha uma relação com os Estados Unidos via Trump, sem Trump já deixaria de existir, e relações com países com líderes de extrema direita, e uma não relação com outros países, né? O que aconteceu com a França, por exemplo, dele xingar a mulher do presidente, foi uma coisa assim atroz, né? Então a gente começou a virar piada também. Acho que o Lula ele comete gafes, mas num outro nível, né? De não... Uma outra esfera. Né? São gafes mesmo, né? Acho que ele comete gafes, né? Não são gafes propositais, diria eu. Não estou desculpando aqui o presidente Lula, não é nada disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que ele não vai com uma ideia de agredir de fato. Agora, quando ele defende Venezuela, vai a Cuba, é evidentemente que o antipetismo se arrepia totalmente, porque há esse temor e há uma lembrança do que aconteceu no governo dele com relação ao alinhamento, e aí entra em Lava Jato, entra em muitos conteúdos que não o beneficiam.